Olá pessoal, meu nome é Caio e eu sou professor de vocês, do céu. Alguns de vocês me conhecem, porque a gente conseguiu ter uma aula apenas antes da pandemia e por causa dela estamos em casa, certo? Pessoal, a melhor maneira, a melhor ferramenta que eu achei pra gente fazer essas aulas foi o YouTube, tá? Eu pesquisei bastante e alguns sites ou alguns aplicativos. Dá pra fazer uma aula online, mas daí tem, tipo, você pode pôr 4 pessoas, aí você tem que pagar pra pôr mais. Ou você pode pôr 12 pessoas, mas você tem que pagar pra colocar uma sala maior. Então ia ficar inviável, tá? Alguns outros ainda era burocrático demais. Então por aqui eu acho que vai rolar. Mas a gente pode ir conversando sobre isso, tá? Professor, vão ser feitas lives ou vai ser vídeo? Dá pra gente testar, pessoal. Eu vou postar esse vídeo primeiro, que é mais fácil de fazer, né? Porque, tipo, eu nunca dei aula numa live, assim. Eu não sei no YouTube como é que funciona, tá? Então a gente tem que aprender. A gente pode tentar na próxima aula, tá? Quantas aulas vão ser por semana, professor? 2. Eu vou postar vídeo na quarta e no sábado de manhã, tá? Agora, se vai ser ao vivo ou não, aí a gente pode conversar, beleza? Ok. Que mais? Quantas horas a duração? Eu pensei em 45 minutos na quarta e 45 minutos no sábado, para não ficar muito maçante, tá? Muita informação. Também podemos conversar. Professor, a maioria acha que não. A gente tem que fazer, sei lá, 4 horas de aula. Podemos fazer, não tem problema, não tem problema. Tá? É só para ficar mais... não ficar muito pesado, tá? Eu já sei que vocês têm as outras matérias, né, que vocês já estudam, então eu não quero pôr muita carga em cima de vocês também, beleza? Apesar de adorar inglês, né? Por mim eu dava aula, sei lá, todo dia, mas eu sei que não dá, tudo bem? Ok. Professor, eu tenho dúvida, como é que eu vou fazer durante pelo menos essas aulas de vídeos gravados, como é que eu faço? Manda no WhatsApp, pessoal, no grupo, tá? Manda as perguntas no grupo. Caso a gente venha fazer uma live, aí a gente vê como faz. Mas por enquanto, as perguntas, tô com dúvida, pergunta no grupo, tá? Bom, vamos dar início então à aula das horas, tá bom? Então, é muito importante em inglês você saber as horas. Na verdade, em qualquer língua, né? Então, a primeira coisa, você tem que saber perguntar as horas e saber responder as horas, é o mínimo, né, para você falar sobre o assunto. Então, como eu faço a pergunta? Que horas são? A mais usada, pessoal, é What time is it? What time is it? Que horas são? Tem outras maneiras? Tem. Existem outras maneiras? Sim. Mas vamos ficar nessa aqui por enquanto, tá? What time is it? What time is it? Pode falar aí na sua casa. What time is it? Beleza? Lembrando, esse modelo que eu vou explicar... vou ter que mexer aqui, senão ele para. Esse modelo que eu vou usar é o modelo britânico, tá? Então, sempre em inglês você vai ter que responder com o it's. It's 10 horas. It's 9 o'clock. Por que o it's? O it's é o são tantas horas, né? São 10 horas. São 11 horas. Então, it's. Sempre, tá bom? It's. Então, eu vou fazer um reloginho aqui. Tá, vamos supor... acho que eu usei esse exemplo, se eu não me engano, para a primeira turma. Então, são 3 horas, correto? São 3. Então, como que é 3? 3. 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3... ó, pronúncia do 3, né? Língua no dente. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Então, vamos pensar igual eles pensam, né? Os britânicos. Daqui até aqui, pessoal, tudo que passar para cá, a gente vai falar que passou das 3, tá? Então, daqui até aqui, essa metade, a gente vai falar os números que passou das 3. Então, por exemplo, são 3 e 5, certo? São 3 e 5. Como que eu falo isso em inglês? Eu vou falar, são 5 que passou das 3.
Então vai ficar it's 5 que passou. Então eu vou usar, pessoal, o verbo. Eu vou usar o verbo past. Past, tá? Tá aparecendo aí, né? Tá. Então eu vou falar o quê? São 5 que passou das 3. Não é? 5 que passou das 3. Ok? It's 5 past 3. Difícil? No começo né? Depois a gente acostuma. Beleza? Vamos supor agora que passaram-se 10 minutos das 3. Então, que horas são? What time is it? It's 10 que passou das 3. It's 10 past 3. Vamos supor que agora são 3:15. Eu vou falar it's 15 past 3. O britânico não fala isso. Ele fala a quarter. It's a quarter. Por que a quarter? Porque quarter, concorda comigo que se eu dividir o relógio em 4, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser um quarto. Então é por isso. A quarter é o 15, tá? Então, it's a quarter past 3. Beleza? Vamos supor que são 3:20. It's 20 past 3. 3:25. It's 25. Quando for número composto, coloca o tracinho, tá? 25 past 3. E se for 3:30, it's, como que é metade em inglês? Metade, pessoal, é uma half. Se escreve half, mas não se fala half, tá? Se fala half. Half. Então eu vou escrever it's half past 3. Ou seja, uma metade que passou das 3. Uma metade que passou das 3. Fizemos a primeira fase, que é até o 30, né? Do 0 até o 30. Agora vamos fazer do 30 até o 0. O contrário, tá? Pessoal, qualquer dúvida, manda no grupo. Pergunta, pode gravar um áudio, ou fazer um vídeo, ou escrever, tá bom? Alright? Vamos fazer o caminho contrário agora. Então, se a hora for, sei lá, 3:35. Agora, pessoal, a partir de agora, eu não falo mais o que passou das 3. Eu vou falar o que faltam para as 4. Igual isso aqui é parecido com o português. A gente fala, que horas são? Ah, são 20 para as 4, são 10 para as 4. Então fica parecido, é mais fácil. Tá? Então vamos lá. Quantos minutos faltam então para as 4? 25. It's 25. Agora, a preposição que eu vou usar vai ser a to. Para. Vou usar o to. Tá? It's 25 to para as 4, né? It's 25 to 4.
Vamos mudar lá. Então, são 20 para as 3 agora. 20 para as 3. Perdão, 20 para as 4. It's 20 to 4, ok? It's. Próximo horário vai ser o 15 para as 4. Mesma coisa, pessoal, a quarter, ok? Alright? It's. E assim sucessivamente, tá? It's 10 to 4. Depois it's 5 to 4. E às 4 horas, então. 4 horas. It's 4 o'clock. Ok? It's 4 o'clock. Pessoal, em inglês, eles não usam 18 horas, por exemplo. Eles não usam 23 horas, tá? Então, como que eu vou saber se são, sei lá, 10 horas da manhã ou 10 horas da noite? Vai estar lá no rádio relógio lá, por exemplo, né? 10. Como é que eu vou saber se é 10 da manhã ou 10 da noite? Por essas duas letrinhas aqui, né? Se tiver AM, significa o quê? Antes do meio, né? Antemeridian. Antes do meio, quer dizer, antes do meio-dia, tá? E se tiver PM, post-meridian, quer dizer, depois do meio, beleza? Então, se é 10 PM, é 10 da noite, tá? Pessoal, nosso segundo assunto de hoje são artigos, tá? Articles. Ou em português, artigos. Nós temos dois tipos de artigos, tá? Temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, vamos ver primeiro os artigos indefinidos. Ok? Depois a gente vai ver os definidos. O que são artigos indefinidos? São aqueles artigos que a gente não consegue, obviamente, definir a coisa, né? Por exemplo, em português a gente usa, deixa eu colocar essa caneta, uma, né? Por exemplo, se eu falo assim, pegue uma revista para mim, tem várias revistas ali, eu falo, pegue uma revista. Eu defini, está definida qual revista que eu quero que você pegue? Tem a Época, tem a Veja, tem a Super Interessante, tem várias revistas. Quando eu falo, pegue uma revista para mim, você não sabe qual, né? Por isso que é uma coisa indefinida. Eu tenho um carro. Você não sabe qual marca, você não sabe qual modelo, você só sabe que eu tenho um carro, então fica uma coisa indefinida, né? Beleza? Então, em inglês, como é que eu uso? Como que eu falo e uma em inglês? Né? Em inglês, ou vai ser a, ou vai ser an. Ou a ou an. Ah, professor, então a é e an é uma? Não, cuidado. A é e uma, tá? And significa também e uma. A tradução é a mesma, tá? O que vai mudar é quando eu vou usar eles. Então, presta atenção. Nessas palavras, por exemplo, car, book, dog, e essas palavras apple, eye e orange.
Então, aonde eu vou usar a e aonde eu vou usar an nessas palavras? Então, eu vou usar o a, pessoal, quando a palavra na sequência começar com um som de consoante, tá? Quando começar com som de consoante. A car, a book, b, a dog, tá? Vai ser a. Se começar com som de vogal, a, e, o. Sempre quando for som aberto, a, e, a, vai ser n, beleza? Então eu vou usar o n aqui. Então a pronúncia vai ser, você pode juntar, tá? An apple, an eye. O que é eye? Olho, tá? An eye. Uma laranja, an orange. Tá? Se eu colocar a aqui, vai ficar a orange. Dá essa travadinha, sabe? A orange. Não pode. Então tem que ser an orange. Para fluir melhor a língua. Para ficar mais fácil. An orange, ok? Nessas duas palavras, por exemplo. Our house. Eu vou usar an aqui e a aqui. Nossa, professor, mas quando for vogal não é an? Quando tiver som de vogal é quando tiver som de consoante, tá? Cuidado com isso. Por exemplo, hour. Esse H tem som, pessoal? Não, né? An hour. Não tem som esse H, então eu vou pôr an hour. An. Porque se eu colocar o A, trava. A hour. A hour, não dá. An hour, ok? Esse H tem som. House. House, tem som de R, né? A house, então vai ser A, tá? Essa é a lógica da coisa. Vamos agora para os artigos definidos, tá? Como o nome já diz, né? É uma coisa definida, que você já não tem dúvida, você já sabe do que está falando, tá? Por exemplo, ontem conversei com uma moça. Até aí, artigo indefinido, certo? Uma moça. A moça era muito bonita. Quando eu falo a moça, já está definido que moça é. É a moça que eu conversei ontem. A moça. Outro exemplo. Eu comprei um carro novo. O carro é muito econômico. Quando eu falo o carro, eu já sei qual carro se trata. Não é qualquer carro. É o carro novo que eu comprei. Você já sabe do que eu estou falando. Tá? Então esse é o artigo definido. Então em português a gente usa o a, o ou o as no plural, né? Os Simpsons, né? The Simpsons. Então, em inglês eu uso também, só que em inglês é tudo uma coisa só. Tudo isso aqui é the, T-H-E, tá? Muita gente fala errado a pronúncia, então a gente vai ver como que eu falo de maneira correta a pronúncia desse T-H-E, tá? Estou usando os mesmos exemplos daquela hora, tá? Então, the, T-H-E. A pronúncia, pessoal, quando a próxima palavra tiver um som de consoante, né? Eu vou falar the, língua no dente, ó, the. Vou colocar uma flechinha para cima aqui, para vocês lembrarem que é para cima, the, tá? The car, the book, the dog, the man, o homem, ok? The. E se começar com som de vogal, som aberto, a, i, a, eu vou falar, se escreve igual, mas se fala the, tá? Flechinha para baixo. The apple, the eye, the orange, ou seja, a maçã, o olho, a laranja, the, tá? Quando acaba o filme, no cinema, acaba o filme, escreve o quê? Se escreve a pronúncia the end, ok? The end. Tem gente que fala che, de não é, tá? Ou é the, se começar com som de consoante, ou é de, se começar com som de vogal, né? Um som aberto, ok? The, nunca de ou che, beleza? Ok. Existem algumas situações, alguns momentos que a gente não usa os artigos definidos, tá? Por exemplo, antes de nome próprio.
Uma coisa importante, muita gente erra. Por exemplo, eu quero falar assim, o Bob é meu amigo. O Bob é meu amigo. Em português fica o Bob é meu amigo. Em inglês, eu não posso falar the Bob. The Bob. Antes de nome próprio, memoriza isso. Antes de nome próprio, eu não uso o artigo. Então eu vou falar apenas o quê? Bob is my friend. Tá? Bob is my friend. O Brasil é grande. The Brazil? No. Brazil is huge or big, ok? Brazil is. O Brasil é lindo. Brazil is beautiful. Brazil is, não the Brasil. Antes do nome próprio não se usa o the, ok? Os Estados Unidos da América. A República Dominicana. Nesses casos se usa o the. Por quê? Não é nome próprio, professor? Não. É os Estados Unidos da América. Vocês entenderam? Não é um nome igual Brasil, igual Argentina, igual Itália. O nome próprio é Brasil, Argentina, Itália, França. Quando é USA, é Estados Unidos da América. Aí você pode pôr the. O Reino Unido, the também. Ok? Aí você pode. Então, toma cuidado com isso. Nome próprio, não. Na primeira aula eu também falei de greetings, né, de cumprimentos. Eu comentei sobre bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Good morning, bom dia, todo mundo sabe. Good afternoon, boa tarde. E o boa noite, que a gente tem em inglês, né? Duas formas, que é o good evening e o good night. A diferença, good evening, quando você entra, quando você chega, né? Quando você chega em algum lugar, good evening. Tá? Eu chego da aula às 7 da noite, hello guys, good evening. E o good night é a despedida, né? É uma boa noite de despedida. Então, good evening quando você chega, good night quando o pessoal já vai dormir, tá? Você fala good night. Pessoal, falando sobre refeições, tá? Breakfast, café da manhã. Lunch, não é lanche, é almoço. E dinner é o jantar, a janta, tá? São os substantivos. O café da manhã, o almoço, a janta. Agora, como que eu falo tomar café da manhã, almoçar e jantar? Para eu colocar isso em ação, o ato de, eu vou usar o to have. É muito usado, tá? To have breakfast seria tomar café da manhã. To have lunch, almoçar. To have dinner, jantar, tá? Tem um também que não é refeição, mas eu gosto de explicar junto, porque tem a ver, tá? Então, a shower é um banho. Então, to have a shower é tomar banho, tá? Então, anota isso que é importante, ok?